Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Ó, que amém forte aí hoje. Vamos continuar? Hoje é nossa lição 9, né? Dessa bateria de lições sobre o Evangelho, sobre o evangelismo e evangelização mundial, que é onde a última lição nossa, onde a gente vai chegar nesse compromisso de espalhar essa mensagem, de espalhar essa notícia. Vamos orar, agradecer a Deus, pedir que Ele nos dê graça mais um dia, para estudarmos a palavra dEle. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, a palavra que realmente se move dentro de nós, cresce em nós e revela a pessoa de Cristo Jesus na nossa vida, Pai. Que o teu Espírito nos ajude mais um dia, que nos dê sabedoria, conhecimento e revelação. Ilumina a nossa mente para que possamos ler e entender, para que realmente o Evangelho seja revelado para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos uma das lições que esse Evangelho e a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, ela faz parte, nós precisamos pregar, obviamente, mas é um ato de Deus Pai revelar isso também às pessoas. Nós vimos isso naquele momento da conversa de Jesus com os discípulos, que Jesus pergunta: quem dizem que o Filho do Homem é? Lembra do texto? E eles começam a falar: penso que você é João Batista, Elias, Jeremias, outros profetas, mas e vocês? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegra com a resposta, ao ponto de abençoar Pedro. E ele abençoa Pedro. Pedro fala uma palavra de feliz é você, abençoado é você, bendito é você, Pedro, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi carne e sangue que revelou isso para você. Quem foi? O meu Pai que está no céu. Essa é a palavra do texto. Nós sabemos que é um ato do Espírito Santo hoje de revelar, mas ali Jesus fala que o Pai revelou isso para quem? Para Pedro. E ele diz que a igreja dele ia ser construída sobre essa rocha. Que rocha? Sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, sobre essa revelação dada pelo Pai, a igreja dá o início, o start em Atos, cheia do poder do Espírito para anunciar essa mensagem. E Jesus começa então a edificar a sua igreja ali conforme ele prometeu. Hoje, o que é a lição hoje nós vamos ver? Nós vamos ver que nesse processo de salvar o homem, as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão envolvidos. Da mesma forma que o Pai revela o Filho, e que esse Cristo é o Filho de Deus, ele não é só ungido, mas esse Jesus, ele é Filho de Deus e o Cristo, ou, troque a ordem, o Cristo, Filho de Deus. Então é importante nós vermos essa movimentação da Trindade para salvar o ser humano. E é interessante que o Pai revela o Filho revela o Pai, o Espírito Santo revela o Filho. Então é uma dinâmica da Trindade de se auto-revelar e uma pessoa revelar a outra para que o ser humano pudesse conhecer o ser de Deus, para que o ser humano pudesse conhecer a essência desse ser que está atuando no versículo 3 em diante. Vamos lá. Posso ler? Amém? Quem quer achar, achou? Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gente, presta atenção no versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele
Quando que Deus escolheu a gente? Antes da criação do mundo. Antes de existir terra, céu, universo, vida, Deus escolheu você. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Quando Ele fez isso? Antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos para sermos em Jesus Cristo adotados, sermos santos e irrepreensíveis, olha só, abençoados nas regiões celestiais, para louvor, versículo 6, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Nele quem? Jesus Cristo. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então Jesus já estava com Deus na eternidade, fez parte do ato soberano de Deus, junto com o Pai, de te escolher antes da fundação do mundo, e todas as coisas serão reconciliadas com Cristo, em Deus, em Cristo Jesus. Gente, Deus não tem como fazer isso em cima de um anjo, de um homem muito santo. Só o Cristo, Filho de Deus, pode fazer essa obra. Você está me entendendo? Por quê? Porque nós podemos voltar naquela conversa. Meu filho veio conversando comigo desde lá de casa, porque eles estão estudando sobre várias religiões, né? Então você tem o budismo, você tem Maomé, você tem Gandhi, você tem, no hinduísmo, outras figuras. Você tem muitos deuses e muitas pessoas boas. Essas pessoas não têm como trazer a salvação que o homem precisa. Por mais boa que seja a religião, por mais ensinamento bom que elas tiveram no sentido moral e ético, colaborar com a sociedade em algumas questões, da questão da paz e outras questões, respeito, por mais que tenham filosofias boas, aquelas religiões e esses homens não podem salvar o ser humano. Só pode salvar o ser humano o Filho de Deus, que existia eternamente, que se tornou carne e que veio cumprir o papel de Cristo. Então, não esqueça do que eu estou dizendo. Nem a nossa religião pode salvar ninguém. A nossa igreja não pode salvar ninguém. Nossa religião não pode salvar ninguém. Só o Filho de Deus, que existia eternamente e que tomou formato humano e que veio como um ungido fazer a obra do Cristo, pagar o pecado do ser humano na cruz, ressuscitar e voltar. Só esse pode salvar o ser humano. Esse é o Evangelho. A boa notícia é: Jesus é o Filho de Deus, o Cristo que veio salvar o ser humano. Amém? Amém. Colossenses capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 13 em diante. Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, você só pode sair das trevas, eu falei isso domingo, a luz das trevas. Você só pode sair das trevas pela obra de Cristo. Então Deus, o que Ele fez? Ele te resgata do domínio das trevas, transporta você para o reino do Filho dele. O que é esse transporte, gente?
é um estado espiritual. Você estava num lugar espiritual separado de Deus. Trevas é separação da luz. Quando você está separado de Deus, Deus é a luz, Cristo é a luz. Quando você crê na obra de Cristo e no Filho de Deus, Ele pega você daquele estado, daquele lugar espiritual, tira você dali e te coloca no reino dele. E nesse reino agora, você como cidadão do reino de Deus, você é perdoado os seus pecados. Versículo 15, olha o que Jesus é. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu quero ver Deus. Olhe para Jesus. Ele é a imagem. Tudo o que Jesus falou e fez é exatamente o que Deus faria. Mateus 11, 27. O que Jesus fala aí? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Olha que coisa bela a dinâmica da Trindade. Ele está falando que ninguém conhece o Filho é Ele. Tá? Está falando o Filho, é singular. Ele está falando do Filho eterno, gerado na eternidade. Ninguém conhece o Filho na sua essência a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E quem mais pode conhecer o Pai? O texto fala aí: aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E quem mais? Aqueles a quem o Filho quiser revelar o Pai. Então ninguém pode conhecer o Pai a não ser Cristo. E ninguém pode conhecer o Pai sem Cristo, sem Jesus, sem o Filho, que o conhece aonde? Na eternidade. Isso é uma questão muito interessante, né? Em João 8, não abre não, só por causa do tempo aí. Diz, Jesus fala assim, anota: ninguém jamais viu a Deus. Olha que coisa, que declaração Jesus fala. Ninguém jamais. Óbvio que Jesus está falando o quê? Ninguém jamais viu a Deus na sua essência, na sua totalidade. Então nós podemos incluir aqui, nem os anjos talvez, ninguém viu a Deus no seu absoluto da divindade. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Quem é o Deus unigênito? Jesus, o Cristo. Então, alguns negam a divindade de Jesus. Não tem como negar a divindade de Jesus. Aqui o próprio texto está falando Deus unigênito. Ele é o Deus unigênito. O Deus unigênito, gerado unicamente do Pai, com a essência do próprio Pai. Ele é então Deus com o Pai. Isso é um mistério, como eu disse. Mas o que nós temos que entender? Ninguém poderia revelar a Deus a não ser aquele que estava com Deus na eternidade. Um ser criado por Deus não pode revelar a Deus a sua plenitude. Um anjo, por mais perto que esteja do trono de Deus, não pode revelar a Deus na sua plenitude. Não conhece a essência do Deus eterno. Só alguém que estava com Ele eternamente pode revelar quem Ele é, o Filho. O Verbo que se tornou carne, habitou entre nós e que morreu por nós e ressuscitou. Por que a morte não pôde detê-lo? Porque não tinha pecado, meu irmão. Ele era o Filho de Deus, ele só morreu por causa do nosso pecado. Quando pagou o pecado, a morte não pode segurar um ser que é Deus, que é Filho de Deus, que não tinha pecado. A morte teve que soltá-lo. E ele disse que vai vencer a morte também para as nossas vidas. Quantos aqui, né, esperam isso, né? A morte assola a humanidade. E há uma promessa lá, quando ele voltar, o último inimigo que ele vai vencer para nós é a morte. Graças a Deus por isso, né? João 8,19 ainda diz:
então lhe perguntaram: onde está seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Então, como eu faço para conhecer Deus Pai, o Criador do céu e da terra? Conheço Cristo, Jesus, o Filho dele. Porque Jesus veio mostrar ao Pai o pensamento de Deus, o jeito de Deus pensar, o jeito de fazer as coisas, os valores, a questão ética, os princípios, o plano da salvação, a obra da cruz, a ressurreição, a aliança, o seu Espírito, as promessas, tudo isso está revelado em Jesus. João 10,30 ainda diz: eu e o Pai somos um. João 10,38: mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creem nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então aqui a gente encerra esse bloquinho de hoje. Agora, e o Espírito Santo? Então nós falamos do Pai, revela o Filho revela o Pai. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Vamos lá, vamos ver os textos. João 14,26. Vamos abrir. O Espírito Santo veio para deixar a gente ficar com arrepio da coluna, né? Não, o Espírito Santo não veio para isso. Apesar dele, às vezes, nos tocar de uma forma tão íntima e nos presentear com a presença dele, que realmente nos toca emocionalmente, nós sentimos muitas vezes no nosso físico, mas ele não veio para isso. Isso é uma dádiva, é uma graça da presença dele para nós, mas ele não veio para isso. Ele não veio para verificar sentindo, tendo sensações, né? Ele veio com um propósito muito específico. Então, se você sentir, dê graça a Deus, porque ele está te permitindo sentir a presença dele. Se você não sentir, continue crendo, porque ele está em nós, com um propósito muito específico. E ele diz, João 14,26, Jesus, quando está prometendo o Espírito Santo, ele diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que o Espírito Santo vem fazer? Ensinar tudo que Jesus ensinou. Lembrar a gente tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós para nos fazer viver os ensinamentos de Cristo, para nos lembrar do que Ele ensinou, para nos lembrar do que Ele é, da sua obra, do que Ele nos mandou fazer. O Espírito Santo vem para nos lembrar. Isso é a primeira coisa que Ele vem fazer. João 15, folha um pouquinho mais para frente, folheia um pouquinho mais para frente, 15:26. 15:26 diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele vai fazer o quê? Vamos, gente, vocês estão lendo aí? Fala alto aí, tem que participar. Testemunhará a meu respeito. Respeito de quem? De Jesus. Então o Espírito Santo vem lembrar os ensinamentos de Jesus, vem testemunhar de Jesus. Gente, nós estamos falando, essa é a função do Espírito Santo. Ele foi nos dado para você não esquecer do que Jesus ensinou, do que Jesus é, da obra dele, do que ele falou. Ele vai voltar. O Espírito Santo está aqui para lembrar você. O que diz lá em Apocalipse? O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele clama junto com a gente, lembrando que Jesus prometeu voltar. Então ele vai lembrar de tudo que Jesus fez, ensinou, falou. E ele é uma testemunha de Cristo. Do jeito que Jesus conhece o Pai, o Espírito Santo conhece o Pai e o Filho na eternidade. Quem pode falar de Jesus para nós? O próprio Espírito de Deus que agora habita em nós. Olha a dinâmica da Trindade, que extraordinária. Então ele está aí dentro de você, todo momento querendo conduzir você aos ensinamentos de Cristo.
te fazer semelhante a Cristo, te lembrar da tua missão dada por Jesus Cristo, pelo Filho de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Não endureça o seu coração para a voz dele. E ele é testemunha de Jesus. O que mais? João 16:13. Folheia mais um pouquinho e salta à frente. Mas quando, 16:13. Está certo. Mas quando o Espírito da verdade vier, o que ele vai fazer? Ele os guiará para onde? Para toda a verdade. Espera aí, a primeira verdade, ou a verdade essencial de tudo é quem? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Toda a verdade que vem do própria verdade, do próprio Cristo, Verbo de Deus eterno, deve ser conhecida por nós através de uma obra do Espírito, que está em nós e que vai nos conduzir a conhecer essa verdade. Ele vai nos guiar à verdade. E Ele é a própria verdade de Deus, né? Então olha, vamos continuar. Aí o Espírito Santo não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então olha só, ele falou assim: quando Ele vier, Ele vai guiar vocês a toda a verdade, e Ele vai anunciar o que há por vir. O que há por vir? O reino de Deus que Jesus vai trazer, que o Messias vai estabelecer toda a promessa, na consumação dos séculos. Por isso que o Espírito Santo vai estar conosco até a consumação dos séculos. Então Ele vai nos lembrar, nos guiar, anunciar aquilo que há de vir, para que nós nos comprometamos com a verdade do Evangelho, da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Esse é o papel fundamental do Espírito Santo. E ainda mais um texto, Atos 1:8, bem conhecido, abre aí. Para que Deus manda, né, o Espírito Santo em Atos 1:8? Mas receberão poder quando? Exatamente, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando o Espírito Santo, gente, preste bem atenção, o Espírito Santo é testemunha de Jesus, vai lembrar tudo que Jesus ensinou, guiar a toda a verdade, tudo bem? Acabamos de ler esses textos. Quando o Espírito vem sobre a igreja, para que é então? Para ser testemunha de Cristo, para fazer o papel do Espírito Santo com Ele, não é para fazer outra coisa. O que o Espírito Santo vai dar poder para a gente fazer o quê? Fazer o que Ele faz, testemunhar de Cristo. Ele faz de nós testemunhas de Cristo. Ele nos dá poder para isso, não é para ficar fazendo malabarismo na igreja. Ele nos dá poder para isso, para ser testemunha da verdade, testemunha de Cristo, anunciadores do Evangelho. Esse é o poder que nós precisamos ter para fazer a obra de Deus junto com o Espírito Santo. Olha que coisa bela. A obra é dele, nós só vamos ser testemunha junto com ele. Então ele diz: mas quando o Espírito da verdade vier, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, a igreja tem que andar no mundo. A nossa igreja local tem que andar as nações. Se não vai todo mundo, alguém tem que ir. Temos que trazer gente de lá para cá. Tem que haver um fluxo das testemunhas de Cristo, juntando esse povo, indo e vindo, pregando o Evangelho, um para o outro e para as pessoas perdidas. Isso é um ato de Deus, não é uma coisa da ideia humana. Então nós aqui como Ministério Fonte de Vida, graças a Deus, né? Vocês têm me enviado, o pastor Jorge foi lá para São Tomé e Príncipe, temos recebido
missionários, pastores de outras nações. Nós estamos começando a experimentar essa dinâmica da igreja, que é uma igreja única, é uma igreja na face da terra, são irmãos nossos, que podemos edificar um outro e fazer com que esse poder do Evangelho cresça em nós, para sermos testemunhas de Cristo, na nossa Jerusalém, mas até os confins da terra. Então, só segura aí para eu ler uma observação. Precisamos do Espírito Santo para conhecer e crer em Cristo. Precisamos do Espírito Santo para testemunhar ao mundo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Se estamos na direção do Espírito, somos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo sempre vai conduzir a Cristo, glorificar a Cristo, lembrar dos ensinamentos de Cristo, produzir o caráter de Cristo, dar o poder para testemunhar de Cristo, e clama juntamente com a igreja: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. Se os dons do Espírito Santo estão glorificando os homens, é bem provável que seja outro Espírito, não o Espírito de Deus ali. As pessoas estão sendo enganadas. O Espírito nunca vai glorificar um homem, nunca vai dar a glória a uma pessoa, nunca vai levar as pessoas a seguir e a glorificar um ser humano, nunca. O Espírito Santo vai levar as pessoas a Cristo. Todo sinal, todo milagre, toda ação sobrenatural da parte do Espírito Santo tem que glorificar a Cristo, tem que levar as pessoas a conhecer mais a Cristo, tem que levar as pessoas a obedecer a sua missão de testemunhar de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, não seja enganado. Por isso que Paulo estava preocupado lá em Coríntios, 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, com a igreja de Coríntios. Eu estou preocupado com vocês, ele falou. Na primeira lição nós vemos esse texto. Estou preocupado, do mesmo jeito que a serpente enganou Eva, enganar vocês com astúcia. E ele fala assim: porque vem alguém pregando um Jesus que não é o Jesus verdadeiro, vocês estão aceitando. Um Espírito que não é o Espírito, vocês estão aceitando. Um Evangelho que não é o verdadeiro, vocês estão aceitando. Vocês estão sendo enganados pela serpente, do jeito que Eva foi. Paulo estava preocupado com aquela igreja. Pessoas estavam falando em nome de Jesus, falando de uma manifestação do Espírito do Evangelho que não era nem o Espírito de Deus, nem Jesus que era o Cristo, Filho de Deus, e nem o Evangelho. Enganados. Então é importante nós conhecermos, gente. E para conhecer, a palavra está muito clara, a gente não inventar. Está aqui o que o Espírito Santo faz, objetivamente. Ele nos guia como filhos de Deus a caminhar com Jesus, com Cristo, nos tornar semelhante a Ele, a ser testemunha dele, seu papel. Ele vai nos dar poder para isso. Não tem complicação. Se a gente complicou, a gente vai cair fora do que está correto e claro aqui, né? Está acabando meu tempo aqui, Jesus, me socorre. Deixa eu lá pular em alguns versículos. Vamos ler só o último aqui, 1 João 5, 6, desse bloquinho, e eu passo para o outro. 1 João 5, 6. Olha que interessante, da unidade das pessoas da Trindade, mais uma vez. 1 João 5,6 diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. Olha que interessante. E o Espírito é quem dá testemunho. Pronto, gente, o papel do Espírito Santo é testemunhar de Cristo, está claro? Falar dele, lembrar os ensinamentos dele, anunciar as palavras dele, anunciar o retorno dele, clamar o retorno dele com a igreja. Isso é o papel do Espírito Santo. Aí ele termina assim: porque o Espírito é a verdade. Mas Jesus não falou que ele era a verdade? Não faz diferença. Não faz diferença.
O Pai é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade, porque são um. São três pessoas, mas um ser divino. Toda a essência divina é compartilhada com essas três pessoas, por isso que é um ser divino só, mas com pessoas distintas e que se comunicam. Então não tem problema nenhum, mas Jesus falou que era verdade. Agora fala que o Espírito é verdade. Pois é, o Espírito da verdade, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Então não há problema nenhum, que essa essência divina é compartilhada pelas três pessoas. Já entendemos. E para a gente ir para o final, nós temos que lembrar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele deve ser também esse que nos salvou. Nos salvou do que mesmo? Do engano de Satanás, das trevas, nos salvou do pecado e nos salvou da separação eterna de Deus. Gente, lembra disso, esse é o Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, na sua obra, no seu nascimento, na sua existência eterna, nascimento virginal, na sua obra do ministério, no seu sofrimento da cruz, na sua ressurreição e no seu retorno, ele nos salva do engano de Satanás, das obras de Satanás, nos salva do nosso pecado, e ele nos salva da separação eterna de Deus, nos faz filhos de Deus, reconciliados com Deus. Ele nos salva. Esse que nos salva agora, ele deve ser uma coisa a mais: nosso Senhor. A igreja começa depois a proclamar o senhorio desse Cristo. Por isso que depois nas cartas é interessante que ele começa a juntar Jesus Cristo nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo. Você quer resumir o Evangelho? Em três palavras: Senhor Jesus Cristo. Em três palavras, porque Jesus é o homem nascido em Belém, filho de José, do carpinteiro, de Nazaré, só que nasceu da Virgem, que veio da eternidade, que se encarnou. Ele é o Cristo, o prometido de Deus, que veio fazer a obra salvadora e para salvar o ser humano. E esse Jesus Cristo, ele é Senhor, Deus daqueles que ele salvou, o único Senhor, o dono da nossa vida. É o resumo do Evangelho: Senhor Jesus Cristo. No nome do Salvador nós temos o Evangelho. Muito interessante, o Senhor Jesus Cristo. E aqui em 1 Coríntios, abra comigo, capítulo 8, versículo 6. Tem paciência um pouquinho comigo aí, se eu passar uns minutinhos para eu terminar a lição. Em 1 Coríntios 8, versículo 6 diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Jesus Cristo agora é o teu Senhor. É por meio dele que você tem que viver, e é para ele que você tem que viver, porque agora ele que te salvou, ele é o dono da sua vida. Essa palavra Senhor no grego é Kyrios. Kyrios era um termo importantíssimo no Império Romano. Era um título que quem gostava de ser chamado eram os imperadores romanos. Eles queriam ser chamados de Kyrios, o Senhor, aquele que era o benfeitor máximo, que dava vida, paz para o império, segurança, alimentação. Eles se achavam semideus, alguns imperadores mais do que outros, ao ponto de um momento da história, o imperador desejar ser adorado vivo, e se tornou o culto ao imperador. Já ouviram falar do culto ao imperador? Tem desenho, tem culto
culto ao imperador, que é dessa época. No primeiro momento, os imperadores foram adorados depois de morto. O próximo imperador ia lá e prestava homenagem ao Kyrios, Deus morto. Depois, alguns começaram a querer ser adorado vivo, instaurar o culto ao imperador. O que eu estou dizendo? Que todas as vezes agora que o cristão declarava que só Jesus Cristo é o Kyrios, causava um problema sério para eles, porque o imperador já não gostava disso. O que é esse povo aí que não aceita que eu sou Kyrios? Quem é esse Kyrios? Quem é esse Senhor Jesus Cristo aí? E começa-se então um problema com o Império Romano, que vai se intensificando, e até o momento que se instaura perseguições aos cristãos. E quando coloca-se o culto ao imperador, o que você acha que os cristãos fizeram? Adoraram o imperador? Não. Começaram a morrer pela fé, porque o imperador começou a matar cristãos que não cultuavam o imperador. E os cristãos nunca iriam cultuar o imperador, porque só há um Kyrios, um Senhor de todos. Então, um cristão que declarava Jesus Cristo é o meu Senhor, em determinado momento do Império Romano, sabe o que ele estava fazendo? Colocando a sua cabeça a risco. Ele estava dizendo que ele estava disposto a morrer pela fé em Jesus Cristo, que ele não vivia mais para si, que ele vivia para o Senhor dele, que não importava se ele morreria ou viveria, porque ele morreria para Cristo e viveria para Cristo. E é isso que Paulo está dizendo nas cartas, que nós temos que viver agora a nossa fé de Jesus Cristo, que nos salvou, como o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, vamos lá em Gálatas. Por causa do horário, a gente lê esse último versículo, em Gálatas 6. Gálatas 6, 14, diz assim, Paulo está dizendo assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O que Paulo está falando? A minha vida, o meu ego, meu eu, os meus desejos, os meus planos, os meus projetos, os meus propósitos morreram. Foi crucificado o meu Cristo na cruz. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para o meu Senhor Jesus Cristo. E isso é a fé cristã, gente. Por isso a porta é estreita. Seguir a Jesus Cristo não é um mar de rosas, como muitos pastores têm pregado. Seguir a Jesus Cristo é crer na obra do Cristo e dar a sua vida a Cristo, para você viver para Ele e não para você mais. Para Ele ser o Senhor da sua vida, o único Senhor. Você não é mais Senhor da sua vida, você não é mais dono da sua vida. Jesus Cristo, que te salvou, te fez filho de Deus, agora é Senhor da sua vida. E você deve viver para Ele, para a vontade dEle, para fazer a missão dEle, para glorificar o nome dEle, para representar o caráter dEle, a vida dEle. Esse é o chamado da igreja. Então, se fizermos uma avaliação lúcida e coerente, nós temos que ver que muito do que nós chamamos de igreja, estamos longe da verdadeira fé. Nós estamos longe da fé que Paulo viveu com Cristo, da vida que Paulo viveu com Cristo, um compromisso real de vida, de entrega total, porque ele entendeu que ele estava perdido eternamente, e ele foi salvo por um ato gracioso do Filho de Deus, que se fez homem, pagou o pecado dele,
E ele não tem como viver de outra forma, a não ser tendo esse Cristo que o salvou como Senhor da vida dele. Meu irmão, esse é o Evangelho. Esse Evangelho nós temos que pregar e viver. Que Deus nos leve a essa vida plena em Cristo Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus? Se coloque em pé por um momento. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse ensino de Jesus registrado pelo apóstolo João, registrado por Mateus, por Marcos, Lucas, no livro de Atos, do seu Evangelho. Obrigado porque essas palavras chegaram a nós e nós somos agraciados e honrados ao lê-las. Senhor, mas nós não queremos, não podemos ter somente informação. Nós precisamos que esses textos que lemos sejam revelados a nós. Que os nossos olhos se abram. Que o nosso entendimento se abra para que possamos realmente ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. Para que possamos ser salvos pela obra de Cristo. Para que possamos viver uma vida movida e guiada pelo Espírito Santo. Para que possamos viver uma vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Que realmente a revelação desse nome nos seja dada, nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo esse nome, a obra desse nome, dessa pessoa, que era o eterno, pré-existente, que se encarnou, que viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e que vai voltar, e que vai restaurar e reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Que possamos, Senhor, ser grato a Ti por essa obra. Que possamos viver agora, não para nós mesmos, para o Senhor, e cumprir a nossa missão e glorificar o Seu nome, Pai. É o que pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês.